Bom dia, irmão. Bom dia, irmã. Que bom que você está aqui nessa manhã de terça-feira. Eu sei que você acordou, talvez com dificuldade, talvez com o peso de mais um dia pela frente. O mesmo trajeto, o mesmo chefe, a mesma planilha, a mesma obra, a mesma fila, a mesma casa que parece não ter fim de serviço. Mas você está aqui, e isso já é um sinal. Deus não trouxe você até esse momento à toa. Vamos orar juntos? Vamos pedir que Deus entre nesse dia antes de nós. Senhor, Tu és o Deus do início e do fim. Tu és o Deus da manhã. Antes que o sol levantasse, Tu já estavas acordado. Antes que eu abrisse os olhos, Tu já me conhecias. Nós te adoramos, não por obrigação, mas porque Tu mereces. Porque Tu és bom quando a vida está boa e Tu és fiel quando a vida dói. Entra nesse dia, Pai. Entra nas nossas mãos antes que elas toquem qualquer ferramenta. Entra na nossa mente antes que ela enfrente qualquer desafio. Entra no nosso coração antes que ele encontre qualquer decepção. Ser glorificado nessa manhã. Ser glorificado nessa semana. Ser glorificado em cada detalhe do nosso trabalho, por mais simples que pareça aos olhos do mundo. Nós te amamos, Senhor, e estamos aqui. Amém. Deixa eu te contar o que a palavra de Deus diz hoje. Colossenses 3, versículo 23. Paulo escreveu isso da prisão. Não de uma varanda com vista para o mar, da prisão. E mesmo assim, ouça o que ele diz. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Pausa aqui comigo um instante. Tudo o que fizerem, não só as tarefas nobres, não só os momentos de destaque, não só quando alguém está olhando. Tudo. O relatório que ninguém vai agradecer, a louça que vai sujar de novo amanhã, o tijolo número 342, o cliente mal-humorado, a reunião que parece não ter propósito, o filho que não quer ouvir, a faxina que você faz sozinha enquanto o resto da casa dorme. Tudo isso como para o Senhor. Isso muda tudo, absolutamente tudo. Sabe o que Paulo está dizendo? Que o seu trabalho tem uma audiência que nenhum chefe, nenhum cliente e nenhum algoritmo consegue. Você está diante do próprio Deus enquanto trabalha. Não é poesia, é teologia. A Bíblia ensina que Deus criou o ser humano para trabalhar antes mesmo do pecado entrar no mundo. No jardim do Éden, antes da queda, Deus chamou Adão para cultivar e guardar. O trabalho não é maldição. A dificuldade do trabalho é que foi afetada pela queda. Mas a vocação de trabalhar, de criar, de construir, de cuidar, isso é sagrado desde o princípio. Quando você vai trabalhar hoje, você está fazendo algo que reflete a natureza de Deus. Porque Deus trabalha, Deus criou, Deus sustenta. E você foi feito à imagem dele. Em Filipenses 2, versículo 15, Paulo diz que devemos brilhar como estrelas numa geração torta e perversa. Não brilhamos no palco, brilhamos no balcão, na obra, na clínica, no volante, na cozinha, no cubículo. Ser sal e luz não é só para domingo de manhã na igreja. É para segunda a sábado, das 8 ao meio-dia, da 1 às 6. É no expediente que a maioria das pessoas enxerga, ou não enxerga, Cristo em você. E tem mais. Há uma promessa no versículo seguinte de Colossenses 3, versículo 24. Pois vocês sabem que receberão do Senhor a herança como recompensa.
É ao Senhor Cristo que vocês estão servindo. O seu patrão pode não ver, pode não reconhecer, pode nem agradecer. Mas o Senhor da herança viu cada hora honesta que você trabalhou. Cada tarefa feita com integridade quando ninguém olhava. Cada momento em que você poderia ter cortado o caminho e não cortou. Porque você tem um padrão diferente. Esse padrão tem nome. Chama-se excelência para a glória de Deus. Não é perfeccionismo. Não é ansiedade de desempenho. É capricho por amor. É cuidado porque você sabe para quem está trabalhando. Então, antes de você pegar o celular, antes de você ligar o computador, antes de você calçar o capacete ou amarrar o avental, vamos consagrar esse dia ao Senhor. Vamos pedir que Ele entre primeiro. Senhor, eu oro agora por cada pessoa que está ouvindo essa oração. Oro pelas famílias brasileiras que estão começando esse dia juntas e pelas que estão começando separadas. Pai, tem casamentos aqui que estão por um fio. 2 adultos que dormem no mesmo quarto, mas vivem em mundos diferentes. O cansaço virou silêncio. O silêncio virou distância. A distância parece intransponível. Mas tu és o Deus que atravessa distâncias. Entra nesses lares hoje, Senhor, antes que a rotina endureça mais um dia. Traz uma palavra suave, um gesto inesperado, uma lembrança de por que esse amor começou. Não deixa que o trabalho mate o que deve ser preservado em casa. Oro pelos pais que saem cedo e chegam tarde e carregam a culpa de não estar presentes o suficiente. Diz para eles que a presença qualitativa vale mais que a presença constante. E guia-os a encontrar equilíbrio, Senhor, porque os filhos precisam do sustento, mas também precisam do pai. Oro pelas mães que trabalham fora e chegam em casa para um segundo turno. Que Deus veja cada prato que você preparou com os pés doendo. Que Deus veja cada roupa dobrada depois da meia-noite. Você não é invisível para Ele. Oro pelos filhos que estão começando a vida profissional agora, inseguros, com medo de errar, sentindo que não são suficientes. Senhor, confirma o chamado deles. Dá sabedoria onde falta experiência. Abre portas que nenhum currículo consegue abrir. Oro agora pela saúde, Pai. Tem gente ouvindo essa oração com dor no corpo, dor que não passa, diagnóstico que pesou mais do que as palavras do médico conseguiram carregar. Tem alguém aqui que recebeu uma notícia difícil essa semana e ainda não sabe como seguir em frente. Senhor, Tu és o Deus que cura. Tu és o médico dos médicos. Toca nos corpos enfermos agora, Pai. Naqueles que estão em tratamento, dá força para mais um ciclo. Naqueles que estão esperando o resultado, dá paz que ultrapassa entendimento. Naqueles que receberam sentença humana, lembra-os que a sentença final é tua, não dos homens. E para quem perdeu alguém recentemente, Pai, só Tu sabes a dimensão dessa dor. Não tem palavra humana que alcance esse mundo, mas Tu és o Consolador. Entra nessa ferida com cuidado, Senhor, e faz o que só Tu sabes fazer. Oro pelo trabalho e pela provisão, Senhor. Tem desempregados ouvindo essa oração. Pessoas que mandam currículo há meses e o telefone não toca. Que dormem com a conta no vermelho e acordam com vergonha de dizer para a família o quanto a situação está difícil. Senhor, Tu és o provedor. Tu és o Deus de Abraão que provê no monte. Abre uma porta hoje para quem está batendo há muito tempo. Que essa semana traga uma virada que a pessoa ainda não consegue imaginar.
Oro pelos empreendedores em crise, o pequeno comerciante que não sabe se fecha as portas até o fim do mês, o autônomo que perdeu clientes e não tem para onde correr, o agricultor que olha para o céu esperando chuva. Deus provê, restaura, abre caminho onde não parece haver. Senhor, eu oro pelo Brasil, pela nossa gente sofrida, resiliente, criativa, fé que não dobra fácil. Pelo norte e nordeste, sul e sudeste, centro-oeste, cada canto desse país que tu criaste com tanto detalhe. Oro pelos governantes, não importa de que lado, que a sabedoria de Deus seja maior que a vaidade humana em cada cargo público. Que justiça social não seja slogan, mas prática. Que os mais vulneráveis não sejam esquecidos nos corredores do poder. Oro pelos invisíveis, Pai. O morador de rua que vai passar esse dia no frio. O refugiado que não fala a nossa língua e não sabe onde dormir. A criança com fome que vai para a escola esperando a merenda porque é a única refeição do dia. Senhor, que a igreja seja os teus braços para esses irmãos. Que nenhum deles passe por esse dia sem que alguém represente o amor de Cristo para eles. Oro pelos falecidos, aqueles que partiram cedo demais, aqueles que foram na velhice, aqueles que a saudade ainda aperta como um nó no peito. Que os que ficaram encontrem consolo na certeza da ressurreição. Que a morte não tenha a última palavra, porque Cristo ressuscitou, e nessa vitória nós também estamos. E Senhor, eu oro por quem nos machucou. Essa é a oração mais difícil, mas é a mais libertadora. Oro por quem traiu, por quem humilhou, por quem injustiçou, por quem tirou o crédito do nosso trabalho, por quem fechou a porta na nossa cara. Não pedindo que o mal que fizeram seja ignorado, mas pedindo que a amargura dentro de nós não nos aprisione mais do que eles já nos aprisionaram. Liberta quem está ouvindo isso de um rancor que pesa mais do que a ofensa original. Porque perdoar não é dizer que estava certo, é dizer que Deus é o juiz, não eu. Senhor, agora eu simplesmente quero te agradecer. Obrigado pelo ar que entrou nos pulmões essa manhã, sem precisar de senha, sem pagar mensalidade, sem merecer. Obrigado pelo sol que está nascendo agora sobre o Brasil. Tem pessoas que não vão ver esse sol. Estão em UTI, estão em escuridão, estão em depressão. Mas tu colocaste esse sol ali, igual para todos. Isso é graça. Obrigado pelos olhos que estão lendo ou vendo essa oração, pela voz que pode ouvir, pela mente que pode pensar, pelas mãos que vão trabalhar hoje. Obrigado pelo teto, mesmo que esteja precisando de reforma, pelo pão, mesmo que esteja no limite do orçamento, pela família, mesmo que imperfeita, mesmo que distante, mesmo que complicada. Obrigado pelo trabalho, mesmo o que cansa, mesmo o que parece sem sentido, mesmo o que não paga o quanto merece. Tem gente que não tem nem esse. Obrigado pelas amizades que ficaram quando outras foram embora, pela saúde que ainda resiste, pelo sono que veio ontem à noite, pelo café dessa manhã, esse detalhe pequeno que é grande conforto. Obrigado pelas crises que nos ensinaram o que o conforto nunca ensinaria. Obrigado pelas perdas que cavaram espaço dentro da gente para uma fé mais profunda. Obrigado pelos não que nos redirecionaram para um sim melhor. Tu és bom, Senhor, em toda estação, em todo contexto,
circunstância. Não porque a vida está fácil, mas porque tu és fiel. E isso é suficiente. Senhor, nós chegamos ao fim dessa oração, mas o dia está começando. E é exatamente aí que eu preciso de ti. Não na igreja, no escritório, não no altar, na reunião, não no louvor, na conversa difícil com o colega, não no culto, na segunda-feira, na terça-feira, em cada dia de trabalho que vai definir quem eu sou de verdade. Entra comigo nesse dia, Pai. Quando eu sentar na cadeira, lembra-me que tu estás vendo. Quando eu pegar na ferramenta, santifica essas mãos. Quando eu abrir a boca para falar com alguém, filtra as palavras que saem. Quando a tentação de cortar caminho aparecer, e ela vai aparecer, dá-me força para dizer não. Deus, eu quero que meu trabalho te honre, não por ego, não para aparecer, mas porque eu sei que sou embaixador de um reino que não é daqui. E embaixadores representam o rei com dignidade, com integridade, com excelência. Faz de mim sal nesse ambiente que às vezes apodrece em cinismo. Faz de mim luz nesse espaço que às vezes se fecha em desonestidade. Não de forma arrogante, mas pela qualidade do meu caráter, pela consistência do meu compromisso, pela calma que só vem de quem sabe em quem confia. Senhor, eu declaro sobre cada pessoa que está ouvindo essa oração: o cansaço vai ceder, a força vai vir, o propósito vai se revelar, mesmo na tarefa mais simples, porque quem serve ao Senhor não trabalha em vão. Nenhuma hora honesta se perde, nenhum esforço íntegro é esquecido diante de Deus. Eu declaro que o desemprego não define quem você é, porque sua identidade está no Filho, não no cargo. Eu declaro que a crise no trabalho não é o fim da história, porque o autor da história não termina nos capítulos difíceis. Eu declaro que a exaustão de hoje vai gerar a sabedoria de amanhã, porque Deus não desperdiça nenhuma experiência na vida de quem o ama. Senhor, entra em cada empresa, em cada canteiro de obras, em cada hospital, em cada sala de aula, em cada cozinha doméstica onde uma mãe está criando filhos como ato de adoração. Entra em cada táxi, em cada caminhão, em cada aplicativo de entrega que roda por aí com um motorista que está dando o máximo para sustentar a família. Entra em cada startup, em cada roça, em cada consultório, em cada pequena loja que abre as portas toda manhã na fé de que vai dar certo. Tu és o Deus do trabalho. Tu não ficaste de fora do mercado. Tu não ficaste do lado de fora do expediente. Tu estás no meio, vendo, sustentando, abençoando, corrigindo, guiando. E eu saio daqui hoje com essa certeza como âncora. Não estou sozinho. Tu vais na frente. E o que Deus preparou para esse dia, nenhuma dificuldade, nenhum obstáculo, nenhuma maldade humana consegue desfazer. Portanto, eu vou trabalhar com excelência, com integridade, com propósito, com a alegria que não depende de circunstância. Eu vou trabalhar como para o Senhor. E no fim do dia, quando eu sentar e olhar para o que minhas mãos fizeram, que eu possa dizer: Senhor, fui para ti. Cada detalhe, cada esforço, cada escolha certa que custou. Foi para ti. E que tu possas dizer: muito bem, servo bom e fiel. Isso é o suficiente. Isso é tudo. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou o seu coração hoje de manhã, digita amém aqui nos comentários. Compartilha com aquele amigo que está no limite no trabalho, com aquela mãe que está exausta,
com aquele colega que precisa lembrar que o que ele faz tem valor eterno. Se inscreve no canal. Toda manhã e toda noite tem oração nova aqui. Todo dia, sem falta. Deus abençoe o seu trabalho hoje. Deus abençoe cada passo que você der. E que o Senhor seja glorificado em tudo que suas mãos tocarem hoje. Vai com Deus.